o coração de Jesus carrega os pecados do mundo. A maior pena de um exilado é ser considerado como criminoso e indigno de morar entre os seus. Veja, Jesus, por amor, renuncia à pátria celeste para vir morar entre nós. Mas tão logo carrega os nossos pecados, sofre a pena de um exilado. Na antiga lei, todo ano fazia-se a cerimônia com o chamado bode expiatório, que o sumo sacerdote carregava de todos os pecados do povo e depois disso mandava esse bode para o deserto, para ser então objeto de ira de Deus. Um bode era sacrificado, um dos animais era sacrificado, o outro era jogado com um bode expiatório, porque ele estava carregando todos os pecados do mundo e era enviado ao deserto. Jesus é enviado para o Egito como um bode expiatório, como punição por ter carregado todos os nossos pecados. Diz assim no livro de Isaías que ele carregou sobre si todos os pecados dos homens, como se os pecados dos homens fossem seus próprios pecados. Pensemos aqui na opressão e agonia que sofreu o coração de Jesus menino, quando assim, carregado de todas as nossas iniquidades, viu que a justiça divina exigia uma plena satisfação. Uma vez, Deus revelou a Santa Catarina de Gênova a fealdade de um só pecado venial. E isto bastou, olhar como era feio um pecado venial, para que Santa Catarina de Gênova desmaiasse de espanto e de dor. O que então não sofreu o coração de Jesus menino, quando, tão logo nascido, carregou não somente os pecados veniais, mas os pecados mortais, não somente os pecados de um só, mas todos os pecados da humanidade. Outra consequência do pecado é que quando o pecador comete este ato, ele traz consigo o temor da vingança de Deus. É o que acontece, por exemplo, quando Adão e Eva desobedecem, eles fogem de Deus. Porque quando alguém trata de adquirir um inimigo por ter feito uma ofensa, ele não consegue ficar em paz. Quando, por exemplo, alguém faz algo a uma máfia, por exemplo, a pessoa não consegue ficar em paz, ela fica a todo momento à espreita, procurando, saber o que vai acontecer com ela. Pode qualquer beco, alguém pode surpreendê-la e fazer um atentado contra ela. Essa é a primeira consequência do pecado. Nos faz, então, temer a ira de Deus. Além disso, outra consequência é que o pecado, ele gera em nós um remorso terrível. Porque embora tentemos viver uma vida tranquila, o pecado permanece em nós com uma espinha a nos lembrar, na consciência, as coisas horríveis que fizemos. Veja, tudo isso Jesus assumiu para expiar os nossos pecados. Assumiu todas as penas dos pecados por amor a nós. Que reconhecimento os pecadores devem ao coração de Jesus, porque conservando-se puro da mancha do pecado, ele quis, todavia, tomar sobre si todas as misérias que a natureza humana tinha atraído para si em punição do pecado. Sim, para nos salvar, Jesus ofereceu-se voluntariamente a seu Pai em expiação de nossas faltas. Dai-nos a graça, Senhor, de contemplar o grande amor
que lhe fez assumir aquilo que era meu. Dá-me a graça, Senhor, de também eu renunciar às minhas próprias vontades para assumir a vossa vontade. Ó Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém.